Vem para cá, atenção, hein? O governo do estado anunciou na manhã de hoje medidas econômicas para a contenção de gastos. Acompanhe que medidas foram essas na reportagem de Sara Medeiros. Põe no ar. O anúncio foi feito pelos secretários de Fazenda, Josué Modesto, e do Planejamento, Rosman Pereira. Ao todo, 14 medidas serão implementadas com o objetivo de reduzir o impacto do saldo negativo previdenciário e enxugar a máquina administrativa. O plano inclui a redução de contratos de terceirização de mão de obra, suspensão de hora extra e prorrogação de expediente, além de suspensão de cursos, diárias, passagens e abertura de novas unidades operacionais, a exemplo de SEAC. O governo também determinou a redução de gastos com grupos de trabalho, jetões de conselhos e gastos com telefonia, veículos e combustível. Outra medida é o corte de cargos em comissão. Dos 2.200 atuais, serão exonerados 30%. E a gente espera que haja uma economia, tá certo? Uma redução de despesa na casa entre 150 e 200 milhões de reais. Redução ano. Então, o custeio, na verdade, ele já está no seu limite, mas mesmo assim a gente tem ainda tomado medidas para enxugar mais ainda, porque é um corte na própria carne diante da grave crise que nós temos enfrentado em todo o país. Também ficou definido que 10% do déficit previdenciário serão de responsabilidade dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Foi discutido previamente para esse ano a absorção de 10% dessa dívida do déficit previdenciário, que gira em torno hoje de 120 milhões de reais, o que vai então ser repassado essa despesa para os poderes para o ano 2018 em torno de 12 milhões de reais, que isso também tira esse peso de 12 milhões também dos cofres do governo do estado. De acordo com o secretário de Planejamento, atualmente são 32 mil servidores ativos para 31 mil servidores aposentados. A conta não fecha. Esse modelo, tá certo, de previdência, é necessário que você tenha 4 servidores ativos para um servidor inativo, para que a conta ela possa fechar. Então, essa proporção está inversamente. Hoje se inverteu completamente, porque você tem praticamente um servidor ativo para um servidor inativo. Então, medidas estão sendo tomadas nesse sentido, para que cada servidor ele pague, na verdade, a sua contribuição, pague a sua própria aposentadoria. E isso vai ocorrer ao longo dos próximos anos, dos próximos 15 anos, com a edição e aprovação por este governo, neste governo, a aposentadoria complementar. O plano de redução de despesas inclui ainda a fusão de secretarias, mas ainda não foram anunciadas quais. As secretarias que irão ser fundidas estão sendo feita uma análise técnica e jurídica para ser apresentado ao governador Jacques Barreto, para que essa medida seja tomada a partir do momento do retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Com a aplicação das medidas, o governo do estado espera gerar uma economia anual em torno de 200 milhões de reais, além de aumentar a arrecadação com o combate à sonegação fiscal. Nós temos uma dívida ativa, identificada, tipificada, certo? De 7 bilhões, mais de 7 bilhões de reais. Também há um trabalho de planejamento da ação fiscal, de identificação de possíveis setores de contribuintes que estão sistematicamente evadindo na arrecadação tributária. Certo? Essas ações administrativas e, eventualmente, com desdobramentos na área criminal e judiciária, terão intensificação com uma maior articulação das instituições. Não restou outro caminho à Procuradoria, senão identificados aqueles contribuintes que são mal pagadores, sonegadores reticentes, já mapeados pela Secretaria da Fazenda, um esforço agora concentrado junto à DEOTAP e um grupo específico também do Ministério Público que apura esses crimes fiscais. Representantes do Sindifisco acompanharam a coletiva de imprensa e criticaram as medidas. Infelizmente, não ouvimos aqui nenhuma medida nova. As medidas de contenção de despesas são louváveis. Onde houver excesso, tem de se cortar. Agora, em relação ao aumento da arrecadação, que esse é um campo onde o governo teria potencial, certo, para aumentar
a sua arrecadação, os recursos que entram para o Estado, não houve nenhuma novidade, nenhuma medida aqui. Sonegadores contumazes. O governo não fechou as portas no último refins para que os débitos fossem enrolados de forma sistemática. É o planejamento da sonegação e o governo deixa essas portas abertas nesse último refins que foi implementado agora no final de 2017. E o que o procurador disse aqui, efetivamente não é aplicado. Pelo contrário, a dívida ativa do Estado cresce 500 milhões por ano. E ele vem dizer que está tendo medida de eficiência. Eu quero que ele demonstre por número. Pois é, gente, aqui comigo. Como o Sindifisco falou, a tal contenção de gastos não mostrou para que veio até agora. E olha, demorou demais. Até porque a crise em Sergipe está instalada há muito tempo. Será que somente agora o governo do estado acordou e percebeu que a conta não fecha? Eu reforço aqui alguns pontos. Os famosos jetons, um dinheirinho a mais, vergonhosos e deveriam ser totalmente cortados. É preciso também aprofundar os cortes de secretarias e de seus numerosos cargos comissionados. E o mais importante, exercer efetivo controle de todas as contas públicas.